Beleza, galerinha? Aqui quem fala é o professor Pedro e a gente está iniciando a nossa aula de número 5, beleza? E a gente vai ver hoje a questão das estruturas geológicas da Terra, tá? Isso aqui é bem importante para a prova de vocês, então entender bem a definição de cada estrutura, tá? Porque ela é muito importante não só na própria estrutura em si, mas relacionar a uma questão econômica atual muito importante, que é a questão dos recursos naturais, a disponibilidade desses recursos e aonde que eles se encontram, beleza? Então, entender o que é a ideia da estrutura geológica, beleza? Estrutura geológica nada mais é do que a classificação da litosfera. Então, como que eu divido ela segundo algumas características próprias que cada região dessa estrutura, então dessa parte maciça, tem ao redor do mundo, tá bom? Sempre lembrar que ela vai ser classificada em três estruturas principais, tá bom? Os crátons, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos, tá bom? No caso dos crátons, pode ser que caia na prova de vocês escrito como escudos ou escudos cristalinos, tá? Indiferente da forma, ele está se referindo a essas regiões, essas estruturas mais antigas, igual a gente vai ver aqui nos próximos slides, beleza? Então, começando pelos crátons, tá? O que são os crátons? Crátons são regiões e estruturas geológicas muito antigas, formadas antes mesmo da separação lá dos nossos continentes, tá? Marca aí uma coisa muito importante, são regiões geológicas antigas que contêm cristais. O que o professor quer dizer com isso? Economicamente falando, para relacionar isso na prova de vocês, e vocês têm que tomar cuidado, são regiões onde tiveram um tempo de resfriamento muito grande. Então, elas proporcionaram a formação de muitas joias preciosas, então diamantes, materiais importantes para a nossa economia que levam milhões e milhões de anos para sua formação, tá? O mais comum de exemplo que a gente pega é a questão dos diamantes propriamente dito. Então, regiões que sofreram muita pressão e temperatura e foram se resfriando muito devagar, levaram milhões e milhões de anos, o que proporcionou para o carbono, que é formado o diamante, se resfriar de uma maneira a que ficasse essa joia formada, tá bom? Lembrar que são regiões muito estáveis, tá? Então, são regiões que não sofrem tanto com os abalos sísmicos, não quer dizer que não sofra, quer dizer que elas têm uma estabilidade maior, tá bom? Então, é bem interessante a gente lembrar disso. Então, ó, ela pode cair na prova de vocês como crátons, escudos cristalinos ou também como maciços antigos, tá? Então, isso daqui é bem interessante da gente entender. Lembrar que elas formam muitas vezes regiões de planalto, como está descrito aqui para vocês, o professor deixou, tá bom? Ficou exato que eu peguei ó, a paradinha errada de escrever ali, é outro. Por que de planaltos? Geralmente, possa cair na prova de vocês, regiões que sofreram muito tempo com a erosão, então eles foram muito aplainados, sendo regiões estáveis, então geologicamente, mas que são muito antigas, sofreram muito com a erosão, tá bom? Então lembrar disso é bem interessante. Por quê? Se você pegar, vamos pegar um exemplo, duas montanhas rochosas. Se você pegar uma montanha que tem um pico muito pontiagudo, isso quer dizer que ela ainda não sofreu tanto com o processo de erosão, igual a gente vai ver nas próximas aulas, e vocês vão entender esse processo químico, físico e biológico, tá bom? E se a gente pega uma montanha onde o cume dela, o pico dela é muito arredondado, quer dizer que ela já sofreu, então ela é uma porção mais antiga. Regiões de cráton tendem a ser muito antigos, então sofreram muito com esse processo e tendem a ser regiões muito planas, tá bom? Então sempre lembra disso, é bem importante. Como que acontece isso e eu tenho que tomar cuidado com alguns detalhes na hora da prova, tá bom? Como a gente viu, escudos cristalinos são a região mais rígida e antiga, geralmente, da estrutura da litosfera. Entretanto, existe uma nomenclatura que possa vir cair na prova de vocês que diferencia uma região de outra dentro dos crátons, tá? Tomar cuidado com isso. É muito difícil aparecer, mas caso isso venha aparecer para vocês na hora da prova, tomem cuidado com isso. Se ela estiver descrevendo apenas os crátons e se referenciando apenas a isso, ela pode cair como cráton ou como plataforma, tá bom? Se não tiver nada que altere dentro do texto, da questão de vocês, não tem problema. Toma cuidado, a não ser que o texto esteja se referenciando a duas regiões. Por quê? Cráton, como vocês estão vendo aqui, ele pode se referir apenas a regiões que estão muito, muito próximas da superfície, com essa estrutura maciça, ou que tem contato com
a superfície propriamente dito, beleza? Quando ela se referencia à plataforma, ela está se referenciando a uma região geológica de Craton que dá base para uma outra estrutura geológica, igual a gente vai ver ali na frente, tá bom? Que nem nesse caso, o exemplo que ele traz ali para a gente é a bacia sedimentar. Então, o que acontece? Nesses casos onde a gente tem bacia sedimentar, geralmente a gente vai ter por baixo uma plataforma formada de crato. Mas como que vai cair na prova de vocês? Como plataforma, tá bom? Ou embasamento cristalino. São regiões mais profundas, onde elas estão embaixo de uma outra estrutura geológica. Mas é a mesma coisa, tanto cráton quanto plataforma coberta é o mesmo material, mesma estrutura, tá bom? Então, sempre lembrar disso, tomar bastante cuidado. Esse exemplo que a gente tem aqui, tá? É da região norte do Brasil, aonde a gente vai estar se referindo às regiões da bacia sedimentar do Amazonas. Então, aqui a gente tem sedimentos na região do Grande Rio, só que embaixo a gente também tem uma estrutura mais antiga que comporta a estrutura de bacia sedimentar. Beleza, galerinha? Então, passando lá. Depois dos cráteros, a gente vai ter as regiões de bacias sedimentares. O que quer dizer as bacias sedimentares? São regiões de deposição do material. Então, como vocês sabem, a chuva, o vento, os próprios movimentos da Terra fazem com que muitas estruturas geológicas elas vão quebrando. Então, isso desde grandes porções até fragmentos muito pequenos, como pedacinhos de areia, rocha, material que vai sendo decomposto no nosso relevo, beleza? O que eu tenho que lembrar em relação às bacias sedimentares, que são regiões de deposição, e aí tem uma coisa muito interessante que eu quero que vocês anotem, que vocês não esqueçam essas três características, tá? Então, a gente vai ter muito material fóssil, muita deposição de material, e isso vai gerar o quê? Carvão mineral, petróleo e gás natural, tá? Não esqueçam disso, por quê? Em Cratos eu não encontro esse tipo de material, eu vou encontrar nas regiões de bacia sedimentar, tá bom? Porque foram regiões onde você vê a deposição desse material orgânico, então no caso do carvão mineral, de vegetação, de árvores, de florestas antigas que foram soterradas por esse material e depois se tornaram carvão mineral, do petróleo e do gás natural, logicamente, de matéria biológica, então, dinossauros. É irônico a gente pensar, e aquelas piadas sem graça de professor agora, que um dinossauro de plástico é feito de um dinossauro de verdade, porque o dinossauro foi soterrado, passou por todo o processo biológico até virar o petróleo, e depois a gente tirou a borracha do petróleo que virou um dinossauro de plástico, tá? É uma piada idiota. Tá, galerinha? E aqui a gente vai ter então um exemplo da formação das bacias sedimentares, beleza? Esse exemplo é bem importante, é bem interessante. Eu não quero que vocês esqueçam isso aqui, beleza? Então aqui a gente tem um exemplo da nossa estrutura. Então, aqui embaixo a gente tem um cráton, então uma estrutura geológica mais antiga, correto? Que vai sofrer por diferentes processos, que nem a gente viu na última aula. Então, pela movimentação das placas tectônicas, pelos abalos sísmicos, pela questão então do intemperismo, igual vocês vão ver na próxima aula, e tudo isso cria um processo o quê? De intemperismo e erosão nas rochas, perfeito? Aonde ela vai ter maior intensidade? Em regiões superficiais. Então, esse material dessas regiões vai tender o quê? A cair para regiões então mais baixas do meu relevo, essa super flecha aqui, e aonde que elas vão acabar sendo depositadas, sempre nas regiões mais baixas. E isso vai começar a formar o quê? Diferentes camadas. Essas camadas, com o tempo, vão sobrepondo uma à outra, vão pesando, e aí eu vou tendo a formação dessas regiões, então, sedimentares. Sempre tomar cuidado com isso é bem importante. Um exemplo bem interessante da gente ver. Imagine que vocês estão na praia, correto? E vocês resolveram se enterrar na areia. Normal, geralmente a galera faz isso. Se você jogar um pouquinho de areia, fica fácil levantar. Agora, se vocês cavarem mais fundo e jogarem o dobro de areia, fica mais difícil. Agora, se vocês cavarem um buraco de 7 metros de profundidade e jogar areia, concreto e tijolo em cima, vocês não vão conseguir sair. Por quê? Porque o material que está em cima se torna cada vez mais pesado e isso faz com que eu tenha cada vez mais pressão. A ideia das bacias sedimentares é a mesma. Quando eu tenho materiais orgânicos, como o professor falou,
essa maior pressão e os milhões de anos que vão passando fazem com que eu tenha toda uma alteração química. E aí eu vou tendo formações de materiais que hoje são economicamente muito importantes, como é o caso do petróleo, carvão mineral e o gás natural, tá bom? Isso aqui é muito importante, vocês têm que tomar cuidado na hora da prova de vocês, tá? Para vocês não acabar alterando, acabar errando em relação a isso na prova de vocês. Beleza, galera? Então, sempre tomar cuidado com isso é bem importante. Beleza? E aí a gente entra para o nosso terceiro e última formação, que é a ideia dos dobramentos modernos, tá bom? O que é os dobramentos modernos, ou também chamados de cadeias orogênicas, tá? São formações muito recentes, tá? Se vocês pegarem aquela tabelinha que foi feita para vocês no material, vocês vão ver que elas são relatadas do momento terciário daquela era geológica, de aproximadamente 70 milhões de anos atrás. Isso, na história da Terra, é um momento muito próximo, então por isso que eles vão usar a nomenclatura dos dobramentos modernos, tá bom? Quais são os exemplos que a gente tem de dobramento moderno? Próximo da gente, a Cordilheira dos Andes, na região da Ásia, a Cordilheira do Himalaia, e na região da América do Norte a gente vai ter as Montanhas Rochosas. Existem outros exemplos, mas se for cair alguma representação, algum exemplo disso na prova de vocês, provavelmente vai ser um desses três, tá bom? Que são os mais nítidos, os mais visíveis na estrutura geológica que a gente tem da Terra, tá bom? O que é interessante a gente observar dessas regiões, não tanto a relação econômica, como a gente viu no primeiro caso lá dos crátons com os diamantes, com as estruturas geológicas, e nem a questão, então, que a gente vê do gás natural, do petróleo e do carvão mineral, como a gente viu nas bacias sedimentares. No caso das regiões, então, de dobramentos modernos, a gente vê uma relação de dobra, e aqui é bem interessante a gente observar. A gente viu lá nas últimas aulas, tá? A questão, então, de qual movimento. A gente viu lá, então, um movimento convergente, onde as placas vão na mesma direção. E aí, como elas não têm espaço para se deslocar, elas começam a ter o quê? Um dobramento, como vocês estão vendo aqui. Então, a rocha, com esse processo bem lento, então que vai levar milhões e milhões de anos, vai fazer com que ocorram as estruturas como vocês estão vendo aqui nessa imagem de baixo. Isso daqui, então, é uma rocha, onde ela sofreu esse processo de contato, ela se bateu em outra estrutura e com o tempo essa rocha ela foi se dobrando. Tem rochas que vão quebrar mais e tem rochas que elas vão fazer mais essas curvinhas, depende da rigidez desse tipo de material, tá bom, galera? Mas é bem interessante a gente observar isso porque muito do solo começa a ficar exposto e a gente tem o soerguimento. Então essa região geralmente ela tende a subir formando esses dobramentos modernos, então essas cordilheiras, igual a gente pode observar em alguns exemplos que foi passado para vocês ali no slide anterior, tá bom? Então sempre lembrar disso é bem importante. Como que funciona essas três estruturas, então, no cenário mundial, então, nos continentes propriamente dito, tá? Eu trouxe para vocês aqui, nas regiões onde a gente tem esse verdinho mais escuro, essa região de tom mais bege mais escura, é a região onde eu tenho os meus crátons, então, regiões antigas, estruturalmente falando, tá bom? O que é interessante lembrar, essas regiões tendem a ter uma estabilidade maior e são regiões onde eu encontro facilmente o quê? Joias, materiais preciosos de origem mineral, então que levaram milhões e milhões de anos para se formar, tá bom? Exemplo disso, se eu pegar Minas Gerais, a história do Brasil, aqui ó, a gente vai aprofundar mais na parte do Brasil, aqui é bem nítido onde eu tenho esse tipo de formação, correto? No verdinho mais claro, bacias sedimentares, então regiões responsáveis pela deposição dessas áreas mais altas, então onde eu vou ter material, onde vai ser mais fácil encontrar petróleo, gás natural, carvão, mineral propriamente dito, perfeito? Sempre lembrar que as bacias sedimentares, elas são formadas de sedimentos, vai dar então uma área geralmente muito mais porosa, com um solo muito mais arenoso, tá bom? Sempre lembrar disso, é interessante. E por último, a gente tem ali, ó, nas regiões como as Montanhas Rochosas, Himalaia, os Andes e aqui na região do Himalaia, então essa região de dobramentos modernos. Regiões formadas há aproximadamente 70 milhões de anos, varia um pouco, tá? Mas é próximo dessa data, sempre lembra disso. Então, outra coisa que é bem importante vocês não esquecerem na prova de vocês, caiu na questão lá do vestibular de vocês. O Brasil tem crátons,
Tem bacias sedimentares? Tem bacias sedimentares. Tem dobramentos modernos? Não tem dobramentos modernos, tá, galera? Tomar muito cuidado com esse pequeno detalhe, tá? Então, no Brasil, a gente não tem a presença de dobramentos modernos, tá? Aqui, então, para a gente realmente entender um pouquinho dessa estrutura geológica no âmbito Brasil. Então, a gente, estrutura mundial, Brasil, e a gente vai ver mais à frente a questão do Paraná propriamente dito, tá bom? Então, aqui, rochas cristalinas, aqui exemplo, a gente vai ter regiões, então, um pouquinho mais antigas, onde sofreram bastante processo de erosão, mas são regiões muito estáveis e eram de regiões mais altas. Como exemplo, que a gente vai ter lá o Planalto Central, a gente vai ter a região de Minas, é lógico que esse mapa está um pouquinho desfocado em precisão dos lugares, mas serve para o nosso objetivo aqui, tá? Então, sempre lembrar que é regiões onde eu vou encontrar muitos minérios de valor econômico. Então, exemplo do que a gente viu em Minas Gerais, o ciclo do ouro na nossa história, tá bom? Não esquecer disso, é importante. Aqui no B, vocês vão ter as regiões de rochas sedimentares, então regiões de deposição de material. Exemplo disso, vocês têm aqui, ó, no caso do Rio Amazonas, então uma grande região onde eu tenho muito depósito de materiais, principalmente provenientes de áreas mais altas, como a região das Guianas ou a região dos Andes, que joga o material junto na parte hídrica e é arrastado com o tempo sobre essa área. E por último, a gente tem um detalhe bem importante aqui. No caso do Brasil, na região sul do país, aqui na nossa região, a gente teve um fenômeno ao longo da história geológica muito importante, que é a questão de um derramamento de magma em superfície, que vira lava, tá? E ele foi o segundo maior derramamento da história, se não me falha a memória agora, pessoal. Posso estar errado, desculpa qualquer coisa, tá? E esse material, ele foi depositado nessas regiões centro-oeste, sudeste e sul do país. Ah, professor, por que eu preciso lembrar disso? Isso favorece a formação de um solo muito interessante para o plantio. Então, esse tipo de solo de origem vulcânica, ele pode proporcionar o crescimento e o desenvolvimento produtivo de uma grande área de plantio, tá? Então, se a gente pegar o interior do Paraná, a gente vai ver, a gente tem regiões bem planas de formação desse tipo de solo, beleza? Isso aqui é bem importante, caso caia na prova de vocês puderem fazer uma análise e lembrar desse detalhezinho que o professor está proporcionando para vocês. Aqui a gente tem a nossa estrutura do Brasil, tá? Ela é um pouquinho mais aprofundada em relação a onde são regiões de bacia sedimentária, onde são regiões um pouquinho mais antigas, tá? Em vermelho, vocês têm uma era muito, muito antiga, tá? Então, uma formação muito antiga geologicamente falando, lá dos primórdios da formação da litosfera, perfeito? No caso, então, da era proterozoica, também muito, muito antiga, e nas partes em amarelo aqui já são regiões muito mais recentes, aonde a gente vai ter a deposição desses materiais, tá bom? Então, uma coisa que é sempre interessante a gente observar, que essas regiões elas são muito próximas de áreas onde eu vou ter algum tipo de percurso de rio, ou regiões muito baixas. Por quê? A água sempre busca regiões mais baixas, então ela vai cavando e com isso proporciona regiões mais baixas. E com isso o material tende a ir para essas direções, tá bom, galera? Sempre os sedimentos, por conta da gravidade, vão estar sendo depositados em regiões mais baixas. Então, exemplo que a gente tem aqui próximo à bacia do Paraná, bacia amazônica, tá bom? Onde eu vou ter depósito desse tipo de materiais, perfeito? Exemplo do que eu falei para vocês, a região da Mantiqueira, regiões ali do Sudeste, onde eu tive um forte ciclo econômico baseado no ouro, e até hoje existe uma grande extração de material rochoso, né? Que nem a gente pode ver lá o quadrilátero ferrífero que a gente tem lá de Minas Gerais, até as catástrofes ambientais que a gente teve nos os últimos tempos, refletem muito como essa região ela é economicamente interessante nesse aspecto mineral, tá bom? Então, sempre lembrar disso. E eu trouxe para vocês também, só para a gente fazer um apanhado mais geral em relação a essa questão geológica, tá? Como que é a estrutura geológica do Brasil, tá bom? Isso aqui não precisa ser superficial ou entrar tão a fundo nisso, mas é só para a gente ver e entender como existem várias estruturas geológicas e de diferentes tempos, então, aqui no nosso país, tá bom? Aquele derramamento é bem interessante da gente observar, que ele é essa parte azul aqui, ó. Percebam como é uma estrutura bem nítida, como o espalhamento daquele material vulcânico ele foi bem intenso nessa porção sul do país, tá bom? Vão existir inúmeras formações, mas é lógico que vocês não precisam se preocupar tão
profundamente com isso para a prova de vocês, mas o professor traz para vocês terem um entendimento maior, conseguir entender como que é a nossa estrutura geológica, tá bom? Belezinha? E para a gente finalizar, tá? Entender aqui por último, mais aprofundado um pouquinho, a questão do Paraná, tá bom? Então, geral mundo, Brasil e Paraná, beleza? O Paraná, então, como vocês sabem, vão ter lá as regiões litoral, primeiro planalto, segundo planalto e terceiro planalto. Professor, como que se caracteriza as formações geológicas de cada uma dessas regiões? Litoral, a gente vai ter deposição de material. Então, a gente tem a Serra do Mar, uma região muito alta em comparação ao litoral, e muito desse material ele vai ser depositado na região litorânea, que é a região mais baixa, perfeito? Então, vai ser nessa parte aqui, eu tenho outro mapa ali na frente, a gente vai entender melhor. Essa vai ser a nossa porção litorânea. Depois, a gente vai ter o primeiro planalto, que é a região que comporta, então, essa região que vocês estão vendo, e aqui a gente vai ter uma formação geológica bem antiga, que vai estar mais próximo da superfície, tá? A gente tem aqui, ó, do período proterozoico, vocês podem ver lá no material geológico de vocês, é um momento histórico na geologia muito antigo e isso forma diferentes rochas, geralmente de origem metamórfica, de origem, então, que eu tive lá das ígneas, igual vocês vão ver na frente, que se transformaram, mas rochas bem antigas, perfeito? Aí, na medida que eu estou indo para o interior do Paraná, a gente vai ter formações um pouco mais recentes, mas ainda bem antigas no segundo planalto, tá bom? Então, aqui em marrom, igual vocês estão vendo, é a região do Paleozoico, então, regiões de formação bem mais antigas, lá de 500 milhões, 450 milhões de anos atrás, que formam aqui o que a gente entende, então, como o arco, e você já deve ter ouvido isso como o arco de Ponta Grossa. O arco quer dizer alguma entrada da cidade, alguma coisa? Não, ele está se referindo mais ao que? À porção geológica que faz essa pequena linha e forma esse arco, igual a gente está observando. Então, sempre lembrar disso, caso caia na prova, para vocês não esquecerem. E por último, na região do terceiro planalto, que é a região onde vai ter uma porção mais suave que vai tender a regiões mais baixas, até lá a região de Foz do Iguaçu, eu vou ter regiões de deposição, então cobertura de sedimentos, que aqui em verde escuro está para vocês como sedimentos magmáticos, então naquele derramamento de basalto e outras formações de deposição, e aqui nessa parte em verde claro e amarelinho é onde eu tenho deposições mais recentes, tá? Então mais novas, coberturas sedimentares mais novas, junto com outras deposições de materiais que vêm do período então Mesozoico e Cenozoico, como está ali para vocês, tá bom, galera? Então, lembra disso, é bem interessante. Aqui eu trouxe para vocês o perfil, tá? E um mapa ali em 3D para vocês entenderem como funciona isso. Então, na região de Paranaguá, igual está bem pequenininho aqui, ó, eu vou ter estrutura geológica mais antiga, de escudos, mas eu vou ter deposição de sedimentos, não esquecer disso. Em rosa, a estrutura, então, do Paraná, regiões mais antigas, geologicamente falando, sofreram bastante processo de metamorfose na rocha, é o que eu considero como primeiro planalto. Segundo planalto, essa região é amarelinho que vocês estão vendo, tá? Que tem diferentes coberturas sedimentares do Paleozoico, então de sedimentação muito, muito antiga, então bem passada. E por último, aqui a deposição sedimentar mais recente que eu tenho dessas minhas regiões, tá bom? Então, não esquecer disso, é bem importante, tem todo o perfil. Isso aqui é bem legal da gente observar para entender essa estrutura geológica do Paraná. E para a gente finalizar, assim como eu trouxe para vocês aquele mapa em relação ao Brasil, a gente também vai ter então essa estrutura geológica referente ao estado do Paraná, tá bem mais aprofundado, como tem o outro. Professor, preciso me preocupar com isso, entender, lembrar de todas as rochas dos momentos históricos? Não, não precisa, galera. Vocês não precisam momentos geológicos na história, né? Se preocupar com isso, tá? Mas é só para a gente entender como é bem dinâmico esse tipo de formação geológica, como que ela afeta e como que a gente pode utilizar isso de uma maneira econômica, porque afinal de contas muitos desses estudos elas têm esse viés, tá, gente? Então sempre entender isso é bem importante. Então, exemplo, no interior do Paraná, lá no terceiro planalto, por que que é muito propenso, então toda essa região, ao plantio? Por causa que são regiões planas, suavizadas com o tempo e geralmente deposição de materiais, onde eu tive um grande derramamento de basalto, desculpa, basalto, e que favorece o quê? A um potencial de produtividade muito alto. Então,
Exemplo disso, a gente pode ver a nossa dinâmica econômica agrária, então muito relacionada a esse tipo de dinâmica, tá bom, galera? É muito interessante a gente observar isso. Regiões mais antigas geologicamente falando, só que não tem nem ter uma produtividade tão alta por conta do relevo, aqui é a região da Serra do Mar, a região aqui do Primeiro Planalto, onde eu tenho exposto material metamórfico mais antigo, mas que por conta do relevo não proporciona esse plantio em grande escala tão interessante economicamente falando. Beleza, galerinha? Pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula 5, tá, em relação à estrutura geológica, e a gente vai se vendo nas próximas aulas. Grande abraço para vocês, a gente se vê na próxima aula. Abraço!